Empresas americanas de tecnologia podem se tornar alvo de ataques do Irã em meio à guerra. A Guarda Revolucionária Iraniana divulgou uma lista com nomes de grandes empresas como Microsoft, Google, Meta e Boeing. Mariana Janjacmo nos traz mais informações ao vivo de Washington, direto da Casa Branca. Mari, muito boa tarde a você. O Irã acusa essas empresas de auxiliarem o governo americano a rastrear alvos do Irã. O que mais sabemos a respeito dessas empresas? Como é que repercutiu aí essa informação do Irã? Boa tarde mais uma vez. Oi, Yuri e Débora, boa tarde a todos. A Guarda Revolucionária Islâmica emitiu esse comunicado prometendo atacar as bases de empresas americanas no Oriente Médio. As bases de 18 empresas americanas. A Guarda Revolucionária Islâmica cita os nomes dessas empresas, dentre elas nomes muito conhecidos como Google, Microsoft, IBM, Tesla, Boeing. E nesse mesmo comunicado, então, a Guarda Revolucionária Islâmica que faz essa ameaça e diz para que funcionários e pessoas que moram num raio de 1 quilômetro de onde ficam essas empresas no Oriente Médio, os escritórios dessas empresas no Oriente Médio, devem sair da região o mais rápido possível, porque esses lugares serão atacados e devem ser atacados ainda na quarta-feira à noite. É isso que diz esse comunicado divulgado pela Guarda Revolucionária Islâmica, que até o momento não teve uma resposta aqui por parte da Casa Branca. A gente não recebeu nenhum tipo de comunicado da Casa Branca sobre isso. Agora, foi uma ameaça, então, feita pelos iranianos no momento em que as autoridades americanas seguem mandando ameaças também, e ao mesmo tempo que falam sobre diplomacia, ou seja, continuam mandando sinais contraditórios sobre o que acontece na guerra a partir de agora. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse que acredita que os próximos dias vão ser decisivos para a guerra e que o conflito pode se intensificar se o Irã não fechar um acordo com os Estados Unidos. E aí, ao mesmo tempo em que Pete Hegseth diz isso, Donald Trump deu uma entrevista para o jornal New York Post dizendo que acredita que o fim da guerra está muito próximo e que o Estreito de Hormuz deve reabrir automaticamente quando os Estados Unidos pararem os ataques. E aqui, nos Estados Unidos, o preço da gasolina atingiu um recorde, mais de $4, quer dizer, $4, na verdade, por um galão de gasolina, que tem quase 4 litros, 3,8 litros de gasolina. Esse é o valor mais alto desde 2022. É a última vez em que a gasolina chegou a esse patamar aqui nos Estados Unidos foi em 2022, ou seja, há uma pressão gigantesca sobre Donald Trump para aliviar as tensões, para parar o conflito, para baixar os preços dos combustíveis, e ele parece cada vez mais inclinado a parar esses ataques, mesmo sem conseguir um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. Cada vez mais ele tem dado indícios disso, tem dado indícios de que o Estreito de Hormuz pode continuar fechado por agora, pode reabrir automaticamente, como disse ele, quando os Estados Unidos pararem os ataques. E Donald Trump também insiste na ideia de que os países que recebem petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz precisam agir, precisam tentar reabrir o estreito, ou seja, cada vez mais se distanciando da responsabilidade de fazer isso justamente no momento em que ele é mais cobrado. Então, analisando todo o cenário que a gente tem, ameaças por parte do Irã, ameaças cada vez mais duras agora contra essas empresas americanas no Oriente Médio, falas contraditórias da Casa Branca entre o que diz o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o que diz o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma mudança no tom de Trump, indicando que os ataques podem parar mesmo sem a reabertura do Estreito de Hormuz, mas lembrando que com uma presença muito forte de militares no Oriente Médio, que até agora ninguém sabe o que vão fazer por lá, nem mesmo Donald Trump talvez saiba exatamente o que é que esses militares vão fazer, se vai dobrar a aposta ou não lá no Oriente Médio. Débora e Yuri.